chuva diferente agora está inundando essa igreja. Livro de João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberiades. Uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram, e eram quase 5.000 pessoas. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é profeta que devia vir ao mundo. Glória a Jesus. Quero pregar sobre o tema que em tempos de escassez, Jesus é tua provisão. Em tempo de crise, em tempo de falta de alguma coisa, em tempo de frieza espiritual, em tempo de falta de alimento, em tempo de falta de algo, creia que Jesus sempre foi e sempre vai ser a tua provisão. E é um texto muito conhecido, todos sabem esse texto, que é a multiplicação de peixes. Mas olhando para esse texto, eu fui perguntar ao Senhor o que Ele me ensinava, o que Ele podia me ensinar sobre esse texto. E o primeiro ensinamento sobre esse texto está em João capítulo 6, versículo 1. Ministério parado não gera frutos, nem cura a ninguém. Está em João capítulo 6, versículo 1. Sabemos que Jesus era um grande homem de Deus, que saía de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, não parava numa cidade não muito tempo, só para pregar o reino de Deus, somente para fazer o que ele veio fazer, que foi pregar a mensagem de Deus, para salvar a vida, para libertar a vida e para curar vidas. Aleluia! Olha para o teu irmão e diga: o teu ministério, que foi dado por Deus, não é para ficar parado, e sim para se movimentar. Você foi levantado por Deus, você foi levantada por Deus, não para ficar parada, não para ficar parado, mas para se movimentar diante do Espírito Santo. O teu ministério não foi dado por Deus para você um dia pensar em parar, não.
O teu ministério foi levantado por Deus para você a cada dia avançar mais, para cada dia você amadurecer mais e avançar. Você não vai parar, o teu ministério não foi dado por Deus, não foi confiado por Deus para você parar no meio do caminho, não. Você foi colocado por Deus para curar vidas, para salvar vidas e para libertar vidas. Você é cura para pessoas. Vocês são cura para muitas pessoas. Vocês são libertação para muitas pessoas. Porque o ministério de Deus sobre a minha e sobre a tua vida é para salvar, é para curar e para libertar vidas. Nunca pense em parar, porque parando você está negando o ministério que Deus confiou em você. E se Deus confiou em você, é porque Ele sabia quantas vezes você ia se machucar, muitas vezes você ia cair, mas Ele também sabia que hoje você estaria aqui. Aleluia! Ele sabia quantas pancadas você ia levar, mas Ele entregou o ministério para você. Foi porque Ele também sabia que você aguenta passar o que você está passando. Se você está com esse ministério em suas mãos, se Deus confiou a você, é porque Ele já sabia que você suportava o que tinha que suportar. Ele já sabia que conseguia lhe sustentar quanto menos você espera. Quando você pensa que vai tudo acabar, Ele te pega pelo braço e diz: eu não te confiei o ministério para você parar aqui, mas foi para você avançar. Romanos capítulo 10, versículo 14 vai dizer: como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10,15 vai dizer: e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. O seu ministério não é para parar. Você nunca foi para parar. Você nunca foi para parar, e sim para avançar mais uma vez. O diabo pode até ter colocado na tua mente essa semana e dito: você não consegue mais ir adiante, mas eu quero te dizer em nome de Jesus: você consegue sim, você consegue sim. Levanta a tua cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 vai dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Em Romanos 12, 7 e 8 vai dizer: se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esse é o ministério que o Senhor confiou sobre a minha e sobre a tua vida. E não é para nós parar. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e retrocede, Deus é fiel na tua vida. Deus é fiel na tua vida. Deus é fiel na tua história. Não foi para você parar no meio do caminho, não, mas foi para você andar e avançar nos caminhos do Senhor. Aleluia. 2. A presença de Deus faz toda a diferença em teu ministério. Aí João capítulo 6, versículo 2. Muitas das vezes queremos fazer algo sem pedir a direção de Deus. Muitas das vezes em nosso ministério não vai para frente porque esquecemos o nosso relacionamento com Deus. E só tem um jeito de atrair a presença de Deus para a nossa vida: é se humilhar diante da presença de Deus. Se você está se humilhando na presença de Deus, se você está buscando um relacionamento com Deus, fica tranquilo, tranquilize teu coração, porque a presença vai
vai se manifestar a qualquer momento na tua vida. A presença atrai, a presença de Deus atrai. A presença de Deus, Marcos capítulo 10, versículo 52, vai dizer que ela cura. A presença de Deus em João 11, versículo 43 e 44, vai dizer que ela transforma morte em vida. Aleluia. A presença de Deus em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, vai dizer que ela nos dá força e nos dá coragem. A presença de Deus em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, vai dizer que ela nos faz vencer gigantes. A presença de Deus em Daniel capítulo 6, versículo 22, vai dizer que ela nos livra da cova dos leões. A presença de Deus em Gênesis capítulo 37 vai dizer que ela nos faz sonhar e ainda realiza os nossos sonhos. A presença de Deus, ela nos leva a vales, mas também nos faz prevalecer sobre eles. Está em Ezequiel capítulo 37. Essa é a presença de Deus. É a presença de Deus que te faz vencer batalhas. É a presença de Deus que te faz permanecer de pé. É a presença de Deus que faz você curar uma pessoa. É a presença de Deus que faz você não retroceder e sim avançar. Ela é a presença de Deus. A Bíblia diz que somos templo e morada dessa presença. Se estamos nos relacionando com Deus, não te importa com fulano, não te importa com ciclano, não te importa com o diabo, não te importa com o que colocaram na tua mente e dizer que você não consegue, porque ela te faz avançar. Aleluia! É a presença de Deus, é a presença de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem faz alguma coisa não é você, irmão. Quem faz alguma coisa não é eu. Tudo é para a honra e para a glória dele, porque dele é a presença é dele. Então a honra é dele, a glória é dele. Se você está em pé por causa da presença do Espírito sobre a tua vida, se o teu ministério ainda permanece de pé, não é pela tua força não, é pela presença do Espírito Santo que está sobre o teu ministério, está sobre a tua vida, está sobre a tua família, está sobre o teu marido, está sobre a tua esposa. É ela que te faz avançar. É a presença, é a presença. 3. Está em João 6:2 ainda. Teu ministério tem o poder de salvar, curar e libertar vidas. Lucas capítulo 4, versículo 18 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Em Lucas capítulo 4, versículo 19 vai dizer: e apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Em Salmo 62, versículo 1 vai dizer: a minha alma espera em Deus, dele vem a minha salvação. Em Lucas capítulo 19, versículo 10 vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero te dizer que o teu ministério, aquilo que Deus confiou em teu coração, aquilo que Deus confiou sobre a tua vida, é para curar vidas, é para salvar vidas e para libertar vidas. Quando você pensar em parar, você lembre-se que vidas precisam de você. Vidas precisam de você. Vidas precisam de você. Há um tempo atrás, eu pensei um dia em parar, mas uma irmã, ela vai saber o que eu vou dizer aqui. Uma irmã chegou para mim e disse: Calbi, quando você pensar em parar, lembre-se que você foi colocado
por Deus como motorista de ônibus. E que o seu ônibus existem vários passageiros que precisam de você. E você parando, vidas vão parar. E é o que acontece na minha e na tua vida. Se você para chegar algum dia pensar em parar, lembre-se que vidas precisam de você. Se você recuar, vidas vão recuar. Se você desistir, vidas vão desistir. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que o teu ministério não vai parar por aqui. Está só começando, está só começando, está só começando, está só começando. Você é cura para vidas. Você é libertação para vidas. Você é cura para a alma de alguém. Não desiste, irmão. Não desiste, irmã. Em Salmo 147, versículo 3, vai dizer que Ele sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Em Jeremias capítulo 17, versículo 14, vai dizer: sara-me, Senhor, e serei sarado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Aleluia. Em João capítulo 8, versículo 32, vai dizer: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, vai dizer: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia. Em Salmo 119, versículo 45, vai dizer: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Eu quero te dizer que quando você pensar em parar, em retroceder, em olhar para trás, lembre-se que você é o condutor de um ônibus e que várias pessoas precisam de você. A tua casa precisa de você, o teu marido precisa de você, os teus filhos precisam de você, a tua esposa precisa de você, amigos do trabalho precisam de você, porque você foi levantado por Deus. Aleluia. 4. O controle ainda está na mão dele. João capítulo 6, versículo 6. Olha para o teu irmão e diga: não te preocupa. Pode até estar vendo o barco afundar, mas ele ainda é o dono de tudo. Ele está vendo o que você está passando, ele está vendo o que está acontecendo, e o controle ainda está na mão dele. Em Salmo 37, versículo 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Em Salmo 27, 10, vai dizer: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Em Salmo 91, versículo 7, vai dizer: 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Em Isaías 26, versículo 4, vai dizer: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, vai dizer: porque para Deus nada é impossível. O controle ainda está na mão dele. Alegra o teu coração, tira a ansiedade da tua vida, tira a ansiedade do teu coração, porque ainda o controle está nas mãos do Senhor. Aleluia! 5. Antes de você vir à presença dele, ele já sabe da tua necessidade. Está em João capítulo 6, versículo 5. Muitas das vezes nos preocupamos e achamos que
Deus até nos esqueceu. Senhor, muitas vezes eu já orei dessa forma. Eu disse: Senhor, parece que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. Parece que o Senhor esqueceu, me abandonou. Mas eu quero te dizer que antes que você se ajoelhe pedindo algo a Deus, Ele já sabe da tua necessidade. Ele sabe o que tu está passando. Ele sabe como foi a tua semana, como foi o teu dia, como foi o teu mês. Mas eu quero te dizer que Deus é um Deus de histórias novas. É um Deus de aliança nova. É um Deus de novo recomeço, de nova história, de nova aliança. E eu quero te dizer que Ele sabe tudo que você está passando. Em Salmo 139, versículo 4 vai dizer: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Em Mateus capítulo 6, versículo 8 vai dizer: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês lhe pedirem. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16 vai dizer: cheguemos, pois, a Deus com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe do que você precisa. Então, acalma o teu coração. Hoje pode até ter dado ruim, mas amanhã é outro dia. Amanhã vai dar melhor, porque a Bíblia fala que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem a amanhecer. 6. A união faz toda a diferença. Olha para o teu irmão e diga: a união na tua casa, no teu ministério, na igreja, faz toda a diferença para a presença de Deus pairar sobre o lugar. É a união, é a união. A união faz toda a diferença. Com a união, o Espírito paira à vontade. Com a união, com a comunhão com os irmãos, com a comunhão dentro do nosso lar, o Espírito Santo paira da forma que Ele quer pairar. Salmo 133, versículo 1 vai dizer: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 vai dizer: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se melhor, e um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Mateus 18, 20 vai dizer: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio, ali estou presente. Todos esses versículos estão falando de união a Deus, está falando de união aos irmãos, está falando de comunhão dentro dos lares, está falando de união. O teu lar precisa de união, a tua família precisa de união, o teu ministério precisa de união, a igreja precisa de união dos irmãos, porque assim damos a total liberdade do Espírito Santo agir de forma que Ele quer agir, como Ele quer fazer, como Ele quer agir. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, vai dizer: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Mistério. Mateus 12, 25 vai dizer: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A desunião entre a casa, a desunião entre amigos, a desunião entre marido e mulher, a desunião entre companheiros, a desunião entre irmãos da igreja, faz ela se dividir.
e o diabo ganhar território para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. A desunião nos dá legalidade para o diabo trabalhar, o nosso inimigo da nossa alma trabalhar. Mas eu creio que o SDMED entendeu a mensagem, que desunião não vai habitar dentro do nosso lar, que a desunião não vai habitar na nossa família, que a desunião não vai habitar no nosso ministério, que a desunião não vai habitar dentro da igreja SDMED, que a desunião não vai entrar em nenhuma das igrejas, porque o Espírito Santo está me dizendo, me enviou aqui para te falar que quer união entre os irmãos, que quer união entre a tua casa, que entre marido e mulher, entre filhos e pais. É a união que ele quer, é união, é união, é união. A união faz toda a diferença. Em Atos dos Apóstolos vai dizer que a igreja unida perseverava em oração. Os irmãos unidos perseveravam em oração. E quando os irmãos iam para a oração e para a união, a igreja crescia de forma extraordinária. Na união e na perseverança da oração e no relacionamento com Deus, não tem para o diabo, não tem para voltar atrás, porque a igreja vai avançar, a igreja vai crescer, o teu ministério vai crescer, a igreja vai crescer. Última verdade está em João 6,11, que diz: e a tua provisão vem no tempo certo. Irmãos, muitas das vezes eu quero, até muito tempo, me apressar nisso aqui, apressar na provisão de Deus. E a provisão de Deus, o tempo de Deus, ele é perfeito. Quando nos apressamos, nos damos com a cara na parede, porque muitas das vezes subimos degrau adiantados, sem que Deus permita que nos subamos. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele é tão agradável que tudo vai fluindo da forma certa para fluir. O tempo de Deus é tão perfeito que as coisas vão chegando e você nem espera chegar, porque é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Muitas das vezes, logo novo convertido, o pastor me dava a oportunidade para pregar, e eu muitas das vezes esperava o agir de Deus e Deus não agia, e eu saía atribulado e dizia: Senhor, eu não prego mais. Saía frustrado, porque eu não esperava o tempo de Deus. Eu era ansioso por esse tempo, mas o tempo de Deus chegou na minha vida. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. O tempo de Deus vai chegar no teu ministério, na tua família. Tudo é no tempo de Deus. Toda provisão certa, toda provisão que Deus manda na hora certa, tudo vai agir tão natural de uma forma, é como nós não esperamos, mas é o tempo certo de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O tempo de Deus é perfeito.
A provisão de Deus está chegando para minha e para a tua vida. Espere em Deus, espere em Deus. Não apresse os seus passos. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Espere em Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer que o tempo dele é perfeito e o tempo dele está chegando para mim e para a tua vida. Uma nova história, um novo começo, uma nova presença, uma nova unção está chegando para minha e para a tua vida. Para o SDM está chegando um novo tempo, um tempo de unção, um tempo de glória. É um novo tempo, é um novo tempo, é o tempo certo de Deus. Aleluia! Quero chamar os levitas. Quero que vocês se posicionem de pé. Temos 10 minutos para conseguir atrair a presença de Deus. Quem quer atrair Ele? Quem quer atrair Ele? Glórias! Se este é culto de vitória, atrai a presença de Deus na tua vida de forma gloriosa. Não perca ela por nada, porque a presença de Deus é que aperfeiçoa a nossa vida em tudo. Nosso relacionamento com Deus. Eu tenho em meu coração, mesmo sendo culto de vitória, eu tenho em meu coração não vim para receber algo, mas para dar algo para Deus. O que é que você está dando para Deus? Todos os dias Ele te dá saúde, Ele te dá paz de espírito, Ele cuida da tua vida, Ele te dá livramento, Ele cuida da tua história. O que você chega para entregar para Deus? Entrega o teu coração para Deus, que é o que mais Ele quer. É o teu coração, é a tua vida, é o relacionamento contigo. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja.